E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Reddit Contos e Afins. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Para os mais íntimos é Yas. Muitos de vocês estão me chamando de Yas aí nos comentários. Eu acho muito bonitinho. Amigas, eu ainda tô meio assim, como é que é? Ainda não sei gravar direito, porque tem uma hora que eu olho pra cá pro pontinho da câmera do celular e tem hora que eu olho pra cá, que é onde eu tô me vendo. Aí eu fico vesga, gente. Meu olho oscila, sabe? Eu tenho que focar nisso. Então, eu tô gostando muito das interações de vocês nos comentários. Eu tô ficando muito feliz, gente, porque eu tô vendo que vocês estão gostando do canal, que vocês estão gostando da introdução, que tá valendo a pena aqui receber o bullying que eu recebo na outra rede vizinha para vocês virem poder me conhecer. Aí depois que vocês me conhecem, vocês gostam de mim, graças a Deus. Não deixe de curtir o canal, tá bom? Não deixe de comentar, não deixe de se inscrever. Para você que tá chegando agora, ativa o sininho. O que é sininho? O sininho fica do lado da foto da árvore aí do meu perfil. Assim que eu postar vídeo, já chega automaticamente no seu celular. Você nem precisa receber a prévia lá na rede vizinha. Você já recebe o vídeo em primeira mão, tá bom? E o que teremos hoje de história? Hoje teremos uma história bem estranha mesmo, estilo... meu marido queria dividir tudo a 50-50. Essa história que eu postei, eu não tenho mais ela aqui no canal porque eu apaguei. Era de uma mulher que ela tinha parte em cavalo marinho e ela e o marido ficavam grávidos. Essa história é muito diferente. E o que teremos hoje? Hoje teremos órgãos que fala. A OP, ela consegue ouvir os órgãos dos pacientes e ela consegue detectar a causa do problema. Eu não vou ficar falando muito aqui sobre a história no começo, porém, se eu falar, eu vou dar spoiler, porque eu sou boca de sacola, então eu só tenho que falar no final mesmo, tá bom? Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus, e tchau! Quando criança, ouvi minha mãe dizer que não aguentaria muito mais. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo, mas ela insistiu que não havia dito uma palavra sequer. Mais tarde, quando ela desmaiou de repente na cozinha, percebi que aquelas palavras não tinham vindo dela, mas sim de seu coração, clamando por ajuda. Logo depois, ouvi o cérebro do meu pai murmurar: "Estou tão cansado. Eu realmente preciso descansar." Insisti para que ele tirasse um tempo para descansar e fizesse alguns exames, mas ele insistiu que estava bem e que podia continuar. No dia seguinte, ele ficou bem na minha frente e não fazia ideia de quem eu era. A partir daquele momento, decidi estudar medicina. Anos depois, tornei-me residente de cirurgia. Pouco antes da minha avaliação final para uma nomeação permanente na equipe, meu médico responsável me atribuiu um procedimento de remoção da vesícula biliar. Após revisar os exames, ele disse: "A parede da vesícula está espessada e há risco de malignidade, então remova-a." O bisturi foi colocado em minha mão, mas naquele momento, ouvi a vesícula biliar gritar: "Estou saudável! O problema está no ducto biliar! Não me remova!" Fiquei olhando para o campo cirúrgico por alguns segundos antes de mudar o plano original, bem debaixo do nariz do cirurgião responsável. A porta da sala de cirurgia mal havia se fechado, quando senti um tapa atingir meu rosto. Antes que eu pudesse me esquivar, minha bochecha esquerda inchou quase instantaneamente. Meu supervisor era Marcus Harris, 47 anos, um dos cirurgiões gerais mais experientes do City Medical Center. Ele arrancou a máscara e apontou um dedo para mim, tão perto do meu rosto que quase me tocou. "Erin Carter, você perdeu a cabeça? Eu mandei você cuidar da vesícula. O que diabos você estava fazendo lá dentro?" Levantei a cabeça e encontrei seu olhar furioso. "Dr. Harris, confirmei durante a cirurgia que não havia nada de errado com a vesícula em si. A anomalia estava no ducto biliar adjacente." "Você confirmou?" Ele levantou a mão novamente, mas o anestesiologista segurou seu braço antes que ele pudesse me bater pela segunda vez. "Você é uma médica recém-formada. Já realizei mais de 800 cirurgias como essa. Quantas você já fez? Você mudou o plano na minha sala de cirurgia sem autorização e colocou a vida daquele paciente em risco. Os sinais vitais do paciente estão estáveis. Estável agora não significa que não haverá complicações depois. Se esse paciente morrer, você consegue viver com as consequências?" Sustentei o olhar dele. "Se o paciente sofrer algum dano grave por causa do que fiz, aceitarei qualquer investigação e punição que vierem a seguir." Harris me encarou por vários segundos antes de seu lábio se curvar em um sorriso frio e zombeteiro. "Ótimo. Vou garantir que sua avaliação final reflita exatamente o que aconteceu hoje. Quanto àquela nomeação permanente, pode esquecer por enquanto. Esteja no meu escritório amanhã." Jonathan Reed, o residente sênior que estava por perto, juntou-se à conversa. "Erin, o doutor. Harris deixou você operar dessa maneira porque queria que você ganhasse experiência cirúrgica. Em vez disso, você ignorou o plano dele na frente de todos. Você entende que desafiou publicamente o julgamento clínico dele?" Depois que eles saíram, encostei-me na parede e deslizei lentamente até o chão, com as mãos ainda tremendo. O inchaço no meu rosto não havia desaparecido completamente na manhã seguinte. Segurei uma bolsa de gelo contra a bochecha por algum tempo, antes de ir ao escritório de Harris. A porta não estava totalmente fechada, e eu o ouvi falando ao telefone lá dentro. O
paciente está se recuperando melhor do que o esperado? Isso não importa. Não podemos criar um precedente para permitir que alguém mude um plano cirúrgico sem autorização. Se um médico novo conseguir fazer isso, todos começarão a fazer a mesma coisa. Quem vai assumir a responsabilidade quando algo der errado? Não consegui ouvir o que a pessoa do outro lado disse. Harris ficou em silêncio por vários segundos. Quando falou novamente, sua voz estava mais baixa. Sim, admito que ela estava certa. Mas estar certa uma vez não significa que ela pode ignorar os procedimentos no futuro. Bati na porta e entrei. Harris encerrou a ligação sem demonstrar a menor mudança em sua expressão. Você está aqui? Sente-se. Já concluí sua avaliação de treinamento. Vamos discutir a nomeação para a equipe depois que a revisão interna for encerrada. Ele não mencionou a ligação, e eu também não. O homem que havia me dado um tapa e que estava prestes a avaliar meu desempenho já havia admitido, em particular, que meu julgamento estava correto. Walter estava acordado. Sua vesícula biliar havia sido preservada, e todos os resultados dos exames estavam normais. Eu tinha feito a coisa certa. Harris podia se recusar a admitir isso na minha frente, mas não podia mudar o resultado. Para mim, isso já era suficiente. Na manhã seguinte, Harris me ordenou que me sentasse em uma cadeira de plástico sem encosto, em frente à estação das enfermeiras. A partir de hoje, é aqui que você vai ficar. Ele olhou para o relógio na parede. Das 7 da manhã às 7 da noite. Você não sai sem permissão. Se precisar ir ao banheiro, peça autorização primeiro. E entregue seu telefone na enfermaria. Franzi a testa. Dr. Harris, o que exatamente é isso? Monitoramento disciplinar. Sua voz não era alta, mas ecoou por toda a estação das enfermeiras. Já que você tem tanta certeza do seu próprio julgamento, sente-se aqui e observe seu paciente. Vamos ver se ele desenvolve alguma complicação. Ele fez uma pausa e acrescentou. Vou ficar no meu escritório o tempo todo. Seu escritório ficava bem em frente à estação das enfermeiras, com a porta aberta para que ele pudesse olhar para cima e me ver sempre que quisesse. No primeiro dia, fiquei sentada das 7 da manhã às 7 da noite. Médicos e enfermeiros passavam por mim, mas quase ninguém falava comigo. De vez em quando, Harris olhava para cima para ter certeza de que eu ainda estava lá. Uma estudante de enfermagem me trouxe um sanduíche e café para o almoço. Ao final daquelas 12 horas, minha lombar estava rígida de dor. A cadeira não tinha encosto, e depois de passar tanto tempo sentada sobre o plástico duro, meu cóccix parecia estar em carne viva. Nos dias seguintes, Harris verificava quase a cada meia hora para garantir que eu não havia me mexido. Sempre que precisava participar de uma reunião, deixava Jonathan responsável por me observar. Jonathan se aproximou e olhou para mim. Então, como estão as coisas? Descobriu alguma coisa depois de ficar sentada aqui todo esse tempo? Não respondi. Um sorriso cruel e zombeteiro se espalhou pelo rosto dele. Por que você está tão quieta de repente? Você não era sempre tão confiante? Agora talvez nem consiga essa nomeação para a equipe. Alguns dias depois, um jovem estudante de enfermagem começou a me trazer o almoço. Quando me entregou o saco de papel, colocou um caramelo na palma da minha mão. Ele não disse nada. Apenas me deu um pequeno aceno antes de se virar e ir embora. Coloquei o doce no bolso. Fiquei olhando para a porta do quarto de Walter, no final do corredor, me perguntando se sua vesícula ainda estava funcionando silenciosamente e se o ducto biliar havia voltado a funcionar normalmente. De tão longe, eu não conseguia ouvir as vozes dos órgãos dele. Mas eu sabia que ele estava melhorando. Harris olhou para mim novamente. Ignorei-o e baixei os olhos para as pontas dos meus sapatos. Depois de ficar sentada por tanto tempo, minhas duas pernas começaram a ficar dormentes, mas ao mesmo tempo, eu me sentia cada vez mais calma. No 13º dia, Walter recebeu alta. Quando passou por mim, parou. Agora que estava perto o suficiente, ouvi a vesícula dele exclamar. É ela! Foi ela quem me salvou de ser removida. Walter estendeu a mão. Você é a Dra. Carter, não é? Uma enfermeira me disse que foi você quem encontrou o verdadeiro problema durante a cirurgia. Obrigado. Não sinto mais dor e estou me sentindo muito melhor do que antes de vir para cá. Apertei sua mão, sentindo meus olhos se encherem de lágrimas. Harry saiu de seu escritório. O período de monitoramento acabou. Pode se levantar agora. Levantei-me da cadeira, mas meus joelhos cederam e quase perdi o equilíbrio. Seu julgamento estava correto. Ele baixou a voz até que somente eu pudesse ouvi-lo. Mas não vou ignorar o fato de que você mudou o plano cirúrgico sem autorização só porque estava certa uma vez. Vamos discutir sua nomeação para a equipe outra hora. Com isso, ele se afastou. Tirei o caramelo do bolso, desembrulhei-o e coloquei-o na boca. Era doce. Eu tinha salvado alguém. Pelo menos, sabia que meu julgamento havia poupado Walter de uma remoção desnecessária de um órgão. Naquela tarde, o novo cronograma foi afixado. Meu nome havia sido designado para a área de tratamento de feridas no pronto-socorro. Jonathan deu um tapinha no meu ombro. Vá em frente, Erin. Você está de plantão lá esta noite. Fiquei olhando para o cronograma sem dizer uma palavra. A área de tratamento de feridas no pronto-socorro era um dos lugares mais movimentados e exaustivos de todo o centro médico, e quase ninguém queria trabalhar lá por muito tempo. No meu primeiro dia, limpei o ferimento de um paciente que havia sido cortado por um vidro quebrado, deixando sua carne cheia de pequenos cacos. No segundo dia, troquei os curativos de todo o andar do hospital, incluindo um ferimento tão profundo que quase era possível ver o osso e com um cheiro tão ruim que vomitei 3 vezes. No terceiro dia, tratei um homem idoso que sofria de uma grave impactação fecal, removendo a obstrução aos poucos com minhas mãos enluvadas. O velho segurou a barra do meu jaleco, com as palavras arrastadas. Obrigado, doutora. Muito obrigado. Quando me inclinei mais perto, ouvi seus intestinos sussurrarem fracamente. Finalmente. Algum alívio. Minhas mãos ainda tremiam quando saí do quarto, mas por dentro, eu me sentia firme. O trabalho podia ser fisicamente exaustivo e profundamente desagradável, mas todo paciente que precisava de tratamento merecia o mesmo nível de cuidado. O que realmente me perturbou foi a forma como meus colegas começaram a me evitar deliberadamente. Certa vez, ouvi alguém sussurrar pelas minhas costas.
Harris já espalhou a notícia. Quem se aproximar demais da Erin pode esperar turnos noturnos extras no mês que vem. Além dos meus pacientes, quase ninguém puxava a conversa comigo. No meu 7º dia, uma mulher na casa dos 70 anos foi transferida para o pronto-socorro. Ela sofria de dor na parte superior do abdômen havia 6 meses, e havia perdido tanto peso que suas bochechas estavam fundas, e seus braços pareciam quase esqueléticos. Sua família disse que ela já havia visitado 3 grandes centros médicos, onde todos os médicos suspeitavam de câncer de pâncreas, mas se recusavam a arriscar uma cirurgia devido à sua grave condição cardíaca. Ajudei-a a se deitar na mesa de exame, e coloquei a mão sobre a parte superior de seu abdômen. Quando cheguei perto o suficiente, ouvi o pâncreas roncar com uma voz rouca e exausta. Não sou cancerígeno. É aquela úlcera ao meu lado. Ela tem me irritado há muito tempo. Então, o estômago falou. Há uma úlcera profunda aqui. Ela já atravessou a parede do estômago. Entendi imediatamente. Aquilo não era câncer de pâncreas. Uma úlcera gástrica grave havia penetrado profundamente e irritado o pâncreas por tanto tempo que uma massa inflamatória havia se formado. As imagens pareciam assustadoras, mas o tratamento de que ela precisava era completamente diferente. Revisei os exames novamente. As bordas da massa eram mal definidas, mas sua densidade interna era irregular, e os resultados laboratoriais não correspondiam aos padrões típicos de uma malignidade. Encontrei Daniel King, o médico de emergência de plantão, e expliquei toda a minha avaliação. O Dr. King estudou os exames por quase 10 minutos antes de finalmente olhar para mim. Tem certeza? Tenho. Podemos solicitar exames endoscópicos e de imagem mais detalhados para confirmar. Ele assentiu e solicitou uma consulta com a equipe de gastroenterologia em seu próprio nome. No dia seguinte, o chefe de gastroenterologia realizou pessoalmente os exames. Quando os resultados chegaram, todos os envolvidos na consulta ficaram chocados. Era uma inflamação benigna, não câncer. O sistema interno de paging da estação das enfermeiras entrou em funcionamento. Doutora Erin Carter, por favor, dirija-se à sala de trabalho dos médicos. O chefe adjunto de gastroenterologia deu um tapinha no meu ombro assim que me viu. Doutora Carter, sua avaliação estava exatamente correta. Vamos começar com medicação e tratamento endoscópico, para que ela não precise de uma cirurgia aberta. O Dr. King disse que você foi a primeira a sugerir essa possibilidade. Jonathan estava por perto, com a expressão rígida. Erin, parece que você estava certa de novo. Na reunião do departamento cirúrgico naquela tarde, Harris apresentou o caso com uma expressão vazia. A equipe de gastroenterologia informou que um dos nossos residentes foi o primeiro a questionar se uma massa pancreática suspeita era realmente maligna. Ele não mencionou meu nome, mas todos na sala de conferência se viraram para me olhar. Harris fez uma pausa antes de acrescentar. Jovens médicos ainda têm muito a aprender. Estar certo várias vezes seguidas não substitui os procedimentos adequados nem a experiência. Olhei para ele sem discutir. Tudo o que eu sabia era que estava certa novamente. Na manhã seguinte, Harris apresentou um caso durante a reunião do departamento. A paciente era esposa do ex-diretor médico do hospital. Ela apresentava uma massa anormal em uma região complexa próxima ao fígado, e vários cirurgiões hepatobiliares seniores que haviam revisado os exames acreditavam que uma cirurgia seria perigosa demais. Harris percorreu a sala de conferências com um olhar. Quem quer assumir este caso? Ninguém respondeu. Seu olhar finalmente pousou sobre mim. Erin, você vai assumir. A sala de conferências ficou completamente silenciosa. Levantei os olhos. Eu? Você é quem tem tanta certeza do próprio julgamento, não é? Harris recostou-se na cadeira, com um sorriso tênue e indecifrável nos lábios. Se conseguir resolver este caso, eu pessoalmente vou garantir que sua nomeação para as equipes seja aprovada. Se não conseguir... Ele deixou o restante da frase no ar. Mas todos na sala entenderam. Se o caso terminasse em fracasso, minha chance de conseguir uma posição permanente desapareceria para sempre. Vou assumir o caso, mas quero examinar a paciente pessoalmente primeiro. Harris me encarou por 2 segundos antes de se levantar e me conduzir até o quarto dela. Quando a porta se abriu, vi uma senhora idosa de cabelos prateados deitada na cama do hospital. Ela recebia oxigênio por uma cânula nasal e seu rosto estava visivelmente ictérico. No momento em que me aproximei dela, ouvi seu fígado falar. Não me corte. Não é câncer. Eu não sou o problema. Algo está bloqueando o ducto ao meu lado. Sua filha estava ao lado da cama, com os olhos vermelhos. Quem é você? Erin Carter. Vou participar do tratamento da sua mãe. Ela pareceu visivelmente surpresa. Tratamento? Trouxemos especialistas dos principais centros médicos, e todos disseram que uma cirurgia seria perigosa demais. Eu farei o procedimento, e o Dr. Harris estará presente. A dúvida nos olhos dela deixava claro que questionava tanto minha idade quanto minha experiência. Fui até a beira da cama e coloquei a mão sobre o quadrante superior direito do abdômen da paciente. A voz do fígado imediatamente ficou mais clara. Você só precisa tirar essa coisa. Ela está bloqueando o ducto ao meu lado. A bile não consegue drenar, então continua inchando. Um segundo depois, o ducto biliar falou em voz baixa. Aquela pedra está presa dentro de mim e dói. Levantei a cabeça imediatamente. Era uma pedra, não um tumor. O verdadeiro problema era uma pedra removível presa no ducto biliar. Os médicos daqueles grandes centros médicos não eram incompetentes. Eles só podiam avaliar aquilo que conseguiam identificar nos exames de imagem e nos resultados laboratoriais. Eu conseguia ouvir os pedidos de socorro mais diretos vindos de dentro do corpo da paciente. Primeiro, a vesícula de Walter. Depois, o pâncreas da paciente anterior. E agora, o fígado daquela senhora idosa. Até então, aquelas vozes nunca haviam me enganado. Consultei o prontuário médico completo dela. O laudo de imagem descrevia uma área anormal de aproximadamente 4 centímetros próxima ao lobo esquerdo do fígado, com bordas mal definidas, o que a tornava altamente suspeita de malignidade. Mas, ao analisar os exames mais de perto, percebi uma leve dilatação dos ductos biliares intrahepáticos.
A área anormal também apresentava uma densidade interna irregular, e os resultados laboratoriais não correspondiam ao padrão típico de câncer de fígado. Parecia mais provável que uma pedra no ducto biliar tivesse causado uma obstrução crônica, impedindo a drenagem adequada da bile, e com o tempo, provocando inflamação e inchaço localizado. Reddit contos e afins. Meus dedos apertaram levemente o prontuário. Não era por medo. Era porque eu acabara de perceber que havia uma opção de tratamento muito mais segura. Se minha avaliação estivesse correta, talvez ela nem precisasse de uma grande ressecção hepática. Um procedimento endoscópico poderia remover a pedra sem a necessidade de abrir o abdômen. Isso por si só poderia resolver o problema. Seria muito menos invasivo. Segurei o prontuário com mais força. Harris poderia ter me designado um caso tão perigoso porque queria que eu assumisse a maior parte da culpa caso o tratamento desse errado. Mas, com base no que acabara de descobrir, aquela paciente talvez nem precisasse da cirurgia originalmente planejada. Olhei para a filha dela. Posso ter uma opção de tratamento que não exige uma cirurgia aberta. Lágrimas imediatamente encheram os olhos dela. Se isso puder salvar minha mãe, estamos dispostos a tentar qualquer coisa. Já nos disseram tantas vezes que não havia nada que alguém pudesse fazer. Virei-me e saí da sala. No outro extremo do corredor, Harris estava conversando com Jonathan. Quando me viu sair, levantou os olhos. Pronto? Sim. Agora que você a viu, ainda quer assumir o caso? Parei por um segundo. Eu aceito, mas vou mudar o plano de tratamento. A expressão de Harris ficou instantaneamente fria. Ele não aprovou nem rejeitou meu pedido naquele momento. Naquela noite, eu esperava que ele negasse de imediato. Mas, na manhã seguinte, o Escritório de Assuntos Médicos entregou os documentos de aprovação. O procedimento havia sido alterado para colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, ou CPRE, para a remoção da pedra, com a assinatura de Harris logo abaixo. Fui ao escritório dele. Sem sequer levantar os olhos, ele disse: Você insistiu em mudar o plano, então vamos fazer do seu jeito. Você ficará responsável pelo aconselhamento pré-operatório, pelo processo de consentimento e por todas as discussões sobre os riscos. Se algo der errado, você será a primeira a ser investigada. A filha da paciente tremia enquanto assinava o termo de consentimento. Expliquei. Sua mãe não vai precisar de uma cirurgia aberta. Vamos inserir um endoscópio pela boca, alcançar o ducto biliar e remover a obstrução. Será um procedimento muito menos invasivo e muito mais fácil para o corpo dela. Ela me observou por um longo momento antes de finalmente assinar o próprio nome. No dia do procedimento, Harris ficou diretamente atrás de mim. Ele parecia menos interessado em me orientar e mais atento a qualquer erro que eu pudesse cometer. Guiei o duodenoscópio pela boca da paciente e avancei um cateter até o ducto biliar. Como eu esperava, a pedra estava presa ali. No momento em que a removi, a bile acumulada começou a fluir. A voz tensa do ducto biliar finalmente relaxou. Está aberto. Finalmente. O fígado suspirou aliviado. Isso é muito melhor. Finalmente não estou mais inchado. Todo o procedimento foi realizado sem uma grande incisão. Quando terminou, a pressão arterial da paciente permaneceu estável, seu ritmo cardíaco foi desacelerando gradualmente, e até sua pele parecia visivelmente melhor do que antes. Harris ficou atrás de mim sem dizer uma palavra. Desliguei o equipamento e me virei. Pela primeira vez, uma hesitação inconfundível apareceu em seus olhos. Vou revisar o relatório operatório. Com isso, ele foi embora. A paciente acordou no dia seguinte ao procedimento. Ela ainda estava ictérica, mas claramente muito mais alerta. Quando fiz minha ronda, ela segurou minha mão e disse: Obrigada, doutora Carter. No segundo dia, ela já conseguia beber caldo e comer alimentos macios. A voz da filha tremia enquanto ligava para os familiares para avisar que a mãe estava bem. No terceiro dia, a paciente já conseguia sair da cama e caminhar. Harris vinha vê-la uma vez por dia. Ele mal falava. Apenas observava os resultados dos exames dela. À medida que a condição da paciente melhorava dia após dia, seu silêncio se tornava cada vez mais pesado. No quinto dia, os resultados dos exames estavam quase normais. Levei o relatório para Harris. Ele olhou para os resultados antes de colocá-los novamente sobre a mesa. Continue monitorando-a. No sexto dia, a filha da paciente me parou na estação das enfermeiras. Doutora Carter, minha mãe disse que nunca conheceu um médico disposto a olhar além da opção de alto risco e continuar procurando outra maneira de tratá-la. Não disse nada. Apenas assenti. No sétimo dia, eu estava atualizando o prontuário da paciente quando a porta se abriu. Um homem na casa dos 70 anos entrou na sala. Ele ainda mantinha uma postura ereta, quase como uma vara. Vestia um casaco de lã cinza escuro sobre uma camisa social, e seus cabelos, antes provavelmente escuros, estavam completamente brancos. A filha da paciente se levantou imediatamente. Pai. Foi então que percebi que ele era Henry Baker, o ex-diretor médico do hospital, agora aposentado. Ele foi até a cabeceira da esposa, verificou o monitor e analisou os resultados mais recentes antes de se virar para mim. Você é Erin Carter? Sim. Vários grandes centros médicos se recusaram a arriscar uma cirurgia na minha esposa. Você ainda é uma médica relativamente nova, mas estava disposta a assumir o caso. Ele me encarou diretamente. O que fez você decidir fazer isso? Não respondi imediatamente. Ele me observou por alguns segundos antes de sorrir de repente. Bom, pelo menos você sabe pensar por conta própria. Ao sair da sala, encontrou Harry saindo de seu escritório. Marcus. Baker não levantou a voz, mas todos ao redor puderam ouvi-lo claramente. É melhor você garantir que essa jovem médica fique aqui. Se ela sofrer por causa da política do hospital ou de disputas internas pelo poder, você vai responder pessoalmente a mim. Harris permaneceu parado, com a expressão tensa por vários segundos. No fim, não disse nada. No dia em que a paciente recebeu alta, Baker foi buscar sua esposa. Antes de sair, ele deu um tapinha no meu ombro. Erin, não vou esquecer o que você fez por ela. Harris observava da porta de seu escritório. Reddit, contos e afins. Só depois que eles saíram, ele falou.
Venha ao meu escritório. Eu o segui para dentro, e ele fechou a porta atrás de nós. Uma carta de nomeação para a equipe estava sobre sua mesa. Sua assinatura já estava na linha de aprovação. Assine. Ele empurrou o documento em minha direção. Peguei-o e o examinei por 2 segundos. Por quê? Baker deixou sua posição perfeitamente clara, então não tenho mais motivos para atrapalhar seu caminho. Harris recostou-se na cadeira. Mas não pense que conseguir essa nomeação significa que tudo acabou. Isso é apenas o começo. Sorri. Dr. Harris, não vou assinar. Ele franziu a testa. Como assim? Estou indo embora. Empurrei o documento de volta pela mesa. Entendo a importância de ter cuidado com os riscos médicos. O que não aceito é você usar sua autoridade sobre minha avaliação para bloquear minha nomeação por causa de um desentendimento, restringir meus movimentos por 2 semanas inteiras e me manter deliberadamente designada para a unidade mais movimentada do pronto-socorro. Sua expressão escureceu instantaneamente. Tem certeza? Tenho certeza. Levantei-me e me virei para a porta. Harris não disse nada atrás de mim. A caneta permaneceu apoiada sobre o papel até que uma mancha escura se formou sob a ponta. O sol poente entrava pela grande janela no final do corredor, projetando longas sombras pelo chão. Depois de sair do escritório dele, senti como se finalmente pudesse respirar livremente novamente. Desde o dia em que Harris me deu um tapa, eu sabia que mais cedo ou mais tarde, sairia dali para sempre. Eu havia salvado a paciente dele e recebido elogios do departamento por tratar com sucesso aquele caso de alto risco. Ainda assim, ele nunca havia dito: "Você fez um bom trabalho." Não havia motivo para eu permanecer em um ambiente de trabalho que exigia obediência cega, enquanto se recusava a respeitar meu julgamento profissional. Dessa vez, Harris não tentou me impedir. Jonathan vinha caminhando em minha direção pelo corredor. Quando me viu saindo do escritório de Harris, abriu a boca como se quisesse dizer alguma coisa. Apenas olhei para ele. No fim, ele não disse nada. Naquela tarde, entreguei minha carta de demissão ao escritório de assuntos médicos. O administrador a recebeu, claramente querendo fazer alguma pergunta, mas permaneceu em silêncio. Sorri sem dar explicações. O jovem estudante de enfermagem que certa vez me dera um caramelo estava parado no final do corredor. Seu nome era Noah Miller. Quando me aproximei, seus olhos estavam visivelmente vermelhos. Ele tirou um bilhete dobrado do bolso, colocou-o na minha mão e saiu rapidamente. A nota continha apenas uma frase: "Você é a melhor médica que já conheci." Um segundo caramelo estava guardado dentro do bilhete. Dobrei o papel novamente, coloquei o caramelo dentro e guardei os 2 no bolso. Naquela noite, depois de arrumar minhas coisas, dei uma última olhada na entrada principal do City Medical Center. As luzes do pronto-socorro ainda estavam acesas. O segurança do plantão noturno no saguão me viu e fez um pequeno aceno. Quando cheguei ao estacionamento subterrâneo, meu celular vibrou. Um número desconhecido apareceu na tela. Atendi. Doutora Carter, aqui é Richard Cole, vice-presidente executivo de assuntos médicos do Northwood Medical Center. Você estaria disponível para uma reunião? O Northwood era um dos maiores centros médicos privados de atendimento completo da região. Sim, respondi. 1 hora depois, Cole e eu estávamos sentados frente a frente em um restaurante. Ele não perdeu tempo com conversa fiada antes de deslizar um contrato pela mesa. $280 mil por ano, uma posição médica em tempo integral e um período probatório de 3 meses. Médicos seniores poderão revisar casos complexos em conjunto, mas você terá autoridade primária sobre os procedimentos. Baixei os olhos para o contrato. Eu ainda recebia o salário de residente. A diferença entre aquela oferta e o que eu ganhava como residente era enorme. Virei até a última página e assinei meu nome. Cole estendeu a mão. Bem-vinda ao Northwood. Apertei sua mão e coloquei o contrato dentro da minha pasta. Quando saí do restaurante, o vento noturno estava forte, e a luz dos postes se projetava entre as sombras das árvores que balançavam. As portas do City Medical Center já haviam se fechado atrás de mim. Agora eu estava prestes a entrar em um centro médico que realmente confiava em mim e me concedia autoridade clínica. No dia em que me apresentei oficialmente no Northwood, Cole me levou pessoalmente para conhecer a ala cirúrgica. Assim que as portas do elevador se abriram, senti o cheiro familiar de desinfetante, enquanto o sistema de ventilação zumbia constantemente ao fundo. As salas de cirurgia ficavam dos 2 lados do corredor, com telas eletrônicas do lado de fora de cada porta, exibindo a programação do dia e o status atual de cada sala. Cole abriu uma das portas. O equipamento desta sala de cirurgia foi atualizado recentemente. Entrei. Um duodenoscópio repousava sobre a mesa de instrumentos, com a lente impecável e os cabos cuidadosamente enrolados ao lado. Cole me apresentou ao médico mais velho que estava lá dentro. Erin, este é o Dr. Thomas Grant. Grant tinha cerca de 60 anos, cabelos grisalhos, óculos redondos e as 2 mãos enfiadas nos bolsos do jaleco branco. Ele me estudou cuidadosamente por vários segundos. Você é a jovem médica que tratou aquela pedra de alto risco no ducto biliar com CPRE, em vez de cirurgia aberta? Sim. Assisti a gravação inteira. Você teve coragem de assumir o caso e manteve a técnica notavelmente firme durante todo o procedimento. Ele assentiu. Do ponto de vista técnico, não consegui encontrar nenhuma falha. Ele estendeu a mão e eu a apertei. De agora em diante, você vai liderar os procedimentos e eu vou ficar ao seu lado para observar, Grant disse. Estou ficando mais velho e minhas mãos já não são tão firmes durante procedimentos delicados como costumavam ser. Mas, se você fizer algo errado, eu vou lhe dizer diretamente. Naquela tarde, conheci meu primeiro paciente. Era um homem de 63 anos, com uma pedra no ducto biliar comum e função cardíaca gravemente comprometida. 3 centros médicos já haviam se recusado a operá-lo. Seu prontuário continha 3 avisos importantes. Risco cirúrgico extremamente alto. Recomenda-se encaminhamento para um centro terciário especializado. Paciente recusa cirurgia aberta. Antes do procedimento, fui até a cabeceira dele. Ele estava tão magro que suas bochechas estavam fundas e seus olhos pareciam turvos. Inclinei-me e coloquei suavemente a mão sobre o quadrante superior direito de seu abdômen.
Seu fígado imediatamente sussurrou com uma voz fraca e trêmula. A pedra. Está bloqueando o ducto. A bile não consegue drenar. Endireitei-me. Preparem-no para a CPRI. Quando o procedimento começou, Grant ficou atrás de mim sem dizer uma palavra. Guiei o duodenoscópio pela boca do paciente, descendo pelo esôfago, passando pelo estômago e chegando até o duodeno. Localizei a abertura do ducto biliar, inseri o catéter e injetei o meio de contraste. A imagem das vias biliares foi gradualmente ficando mais nítida na tela. Uma pedra de aproximadamente 1,2 cm estava alojada no meio do ducto biliar comum, bloqueando quase completamente o fluxo da bile. Prendi a pedra com um cesto de extração e comecei a puxá-la lentamente. A resistência era intensa, mas a pedra começou a se mover. No momento em que ela saiu completamente da abertura do ducto biliar, o meio de contraste correu pela passagem recém-aberta. O ducto biliar suspirou aliviado. Finalmente, isso é muito melhor. Atrás de mim, Grant falou em voz baixa. Nunca vi ninguém manusear um endoscópio com esse nível de estabilidade. Após o procedimento, o paciente foi levado de volta ao quarto. Tirei as luvas e fiquei parado do lado de fora da sala de cirurgia por alguns instantes. Eu havia segurado o instrumento com tanta força que a região entre meu polegar e meu indicador estava dolorida e parecia inchada. No dia seguinte, o paciente já conseguia sair da cama. No terceiro dia, sua função hepática havia melhorado significativamente. No quarto dia, recebeu alta. O sucesso do procedimento rapidamente chamou a atenção de todo o hospital. Quando Cole abriu a porta do meu escritório, carregava uma pilha de novos casos de encaminhamento. Doutora Carter, já compartilhei a gravação do seu procedimento com vários colegas. A partir de amanhã, sua agenda estará lotada até o próximo mês. Abri o primeiro prontuário e comecei a analisar os casos, um por um. Pseudocisto pancreático, estenose biliar hilar, vazamento de bile pós-operatório. Quase todos eram casos que outros médicos haviam relutado em aceitar. Grant ficou parado na porta e olhou para mim. Se você conseguir lidar com todos esses casos com a mesma consistência, o programa avançado de endoscopia biliar do Northwood finalmente conquistará uma sólida reputação clínica. Nos 20 dias seguintes, realizei 9 procedimentos. Todos os 9 correram sem nenhuma complicação. Grant chegava pontualmente todos os dias e me observava de trás. Geralmente não dizia nada. Mas toda vez que eu terminava um procedimento, ele me dava um pequeno aceno de aprovação. Depois de um dos procedimentos, ele não saiu imediatamente. Em vez disso, encostou-se à mesa de instrumentos enquanto tirava as luvas. Erin, há algo que eu queria perguntar. O que foi? A tomografia pré-operatória do paciente não mostrava claramente a pedra no ducto biliar comum. Por que você tinha tanta certeza de que ela estava lá antes mesmo do procedimento? Olhei para ele. Instinto. Grant não fez mais perguntas. Mas, quando saiu da sala de cirurgia naquele dia, olhou para trás uma última vez. Pela expressão em seu rosto, percebi que ele já não duvidava do meu julgamento. Uma semana depois, Cole voltou ao meu escritório. Dessa vez, trouxe um roteiro preliminar de entrevista. Um programa de televisão sobre medicina está produzindo uma matéria sobre jovens médicos, e eles fizeram questão de entrevistar você. Eu não quero aparecer na televisão. Você precisa fazer isso. Cole colocou o roteiro sobre minha mesa. Nosso programa acabou de ser criado, e os pacientes precisam saber do que somos capazes. Para um centro médico privado, a reputação profissional e o reconhecimento público são importantes. Folheei as perguntas da entrevista. A maioria era bastante comum. Responda como quiser, disse Cole. Só não revele nenhuma informação que possa identificar os pacientes. No dia da entrevista, a primeira pergunta do repórter foi: Doutora Carter, você é tão jovem. O que lhe dá confiança para assumir casos de alto risco que até mesmo médicos experientes recusam? Porque consigo ouvir o que os corpos dos meus pacientes realmente estão dizendo. O repórter ficou imóvel por um instante, claramente supondo que eu estivesse falando de forma metafórica. Grant, que estava sentado ao meu lado, sorriu. Na noite em que a entrevista foi ao ar, ligações e mensagens começaram a inundar meu telefone assim que o programa terminou. Eu tinha mais de 40 chamadas perdidas e centenas de mensagens. Algumas eram de pacientes solicitando consultas. Outras vinham de familiares de pacientes agradecendo pelo meu trabalho, e várias eram de ex-colegas do City Medical Center. Erin, é você mesma na televisão? Agora tanta gente sabe quem você é. Não respondi. As pessoas que antes me evitavam deliberadamente agora estavam no lounge dos funcionários, assistindo a minha entrevista na tela grande. Também encontrei uma publicação nas redes sociais feita por um ex-colega do pronto-socorro. Ele havia escrito: aquele primeiro caso de gastroenterologia, fui eu quem pediu a ajuda da Erin. Ela ainda era residente naquela época. Agora está construindo seu próprio programa. Uma captura de tela da entrevista aparecia abaixo da publicação. Coloquei o celular virado para baixo sobre a mesa e sorri. Pela primeira vez, percebi que as pessoas começavam a associar meu nome àqueles casos. Naquele fim de semana, visitei novamente o City Medical Center. Não entrei. Apenas fiquei parada do lado de fora do prédio principal por alguns minutos. As luzes acima da entrada do pronto-socorro ainda estavam acesas. Um segurança mais jovem estava de plantão no saguão. Fiquei ali por 3 minutos antes de me virar e ir embora. Quando voltei ao Northwood, Cole estava esperando em meu escritório. Outra pilha de novos prontuários ocupava minha mesa. O Centro Avançado de Endoscopia Biliar será oficialmente inaugurado no próximo mês, disse ele. Quero que você lidere o programa. 3 meses depois, o centro começou oficialmente a funcionar, e eu me tornei sua diretora. Aos 29 anos, eu era uma das diretoras de programa clínico mais jovens de todo o centro médico. Médicos de vários departamentos relacionados participaram da cerimônia de inauguração. A filha de Walter fez uma viagem especial para estar presente. O filho da paciente com a massa inflamatória me trouxe um buquê de flores. A filha de Baker me ofereceu um cartão presente caro, mas recusei. Noah também estava lá. Ele havia deixado o City Medical Center 3 meses antes, e agora trabalhava como enfermeiro no departamento de gastroenterologia do Northwood. Ele ficou no fundo da multidão e sorriu para mim.
Depois que Cole terminou suas palavras iniciais, Grant ficou ao seu lado, vestindo um terno formal pela primeira vez. Quando chegou a minha vez de falar, disse apenas uma frase. Enquanto um paciente escolher confiar em mim, farei tudo o que puder para garantir que ele receba o tratamento certo. Depois da cerimônia, Grant me chamou de lado. Erin, o que você pretende fazer agora? Quero que os pacientes desta região com condições complexas não precisem mais viajar para cidades distantes apenas para encontrar um médico capaz de realizar o procedimento de que precisam. Naquela tarde, tratei uma menina de 3 anos com um cisto de colédoco, depois que vários hospitais já haviam recomendado uma cirurgia aberta. A mãe dela me parou na porta do quarto e segurou meu braço com a voz trêmula. Doutora Carter, por favor, pense em outra maneira. Ela tem apenas 3 anos. Não quero que precise passar por uma cirurgia tão invasiva enquanto é tão pequena. Abri a porta. A garotinha estava encolhida na cama, recebendo oxigênio. No momento em que me viu entrar, se encolheu ainda mais sob as cobertas. Abaixei-me até ficarmos na mesma altura. Quando cheguei perto o suficiente, ouvi o ducto biliar dela gemer. Dói. O cisto continua inchando. Dói tanto. Peguei delicadamente sua mãozinha. Vou fazer tudo o que puder para que você se sinta melhor. Também vou tentar evitar uma grande incisão na sua barriga, está bem? Ela não respondeu. Apenas assentiu cautelosamente. Sua mãe estava parada na porta, já chorando. Fui até ela. Quero tentar um procedimento endoscópico pela boca dela. Se a anatomia permitir, talvez possamos evitar uma cirurgia aberta. Ela assentiu imediatamente. Se você acredita que pode ser feito com segurança, vamos seguir seu plano. Naquela noite, fiquei sozinha em meu escritório e revisei as imagens repetidas vezes. Nunca havia tentado um procedimento como aquele em uma criança tão pequena. Cada parâmetro precisava ser cuidadosamente reavaliado para um paciente pediátrico. Grant abriu a porta e entrou. Revisei os exames da criança. Olhei para ele. Ela é uma criança, então precisaremos tomar algumas precauções extras para garantir sua segurança. O procedimento também pode levar mais tempo do que o normal. Consigo lidar com isso. Ótimo, eu confio em você. Nos 3 dias seguintes, reuni-me repetidamente com as equipes de anestesiologia e pediatria para discutir e ajustar o plano de tratamento. O tamanho do equipamento, a dosagem do anestésico e o grau de dilatação necessário foram verificados várias vezes. No 4º dia, o procedimento começou. Vários médicos de departamentos relacionados vieram acompanhar. Grant ficou atrás de mim enquanto Cole observava da sala de observação. A sala de cirurgia havia sido equipada com um colangioscópio ultrafino, cujo diâmetro era apenas uma fração do tamanho de um duodenoscópio convencional. Primeiro, guiei cuidadosamente o fino endoscópio pela boca da criança, descendo pelo esôfago, passando pelo estômago e chegando ao duodeno. A abertura do ducto biliar tinha apenas alguns milímetros de largura. Avancei cuidadosamente o pequeno instrumento. A parede interna do cisto logo apareceu na tela. Sua superfície era lisa, e o tecido era extremamente fino. A extremidade superior do cisto se conectava aos ductos biliares intrahepáticos, enquanto a extremidade inferior se abria para o duodeno. Grant me alertou. Se a abertura for pequena demais, a bile não vai drenar completamente. Se você fizer uma abertura grande demais, pode afetar o ducto pancreático. Não respondi. Fiquei observando a tela e confirmei a anatomia e o tamanho exato da incisão. Então mudei para o duodenoscópio, fiz uma pequena incisão, dilatei a abertura com um balão e avancei o fio guia até a posição planejada. No momento em que o cisto começou a descomprimir, ouvi o ducto biliar sussurrar. A pressão desapareceu. Isso é muito melhor. O procedimento durou menos de 40 minutos, sem sangramento significativo nem perfuração. A menina acordou no dia seguinte. Ela não chorou. Em vez disso, estendeu a mão para mim assim que entrei no quarto. No 3º dia, já conseguia comer alimentos macios e estava na cama brincando com seus brinquedos. No 4º dia, sua mãe a carregou para fora do hospital. Tinha acabado de parar de chover. A menina apoiou a cabeça no ombro da mãe e continuou acenando para mim. Levantei a mão e acenei de volta, permanecendo na entrada do prédio enquanto as observava se afastarem. De repente, meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Harris. Vi a reportagem sobre o caso do cisto de colédoco daquela criança. Passei por um caso parecido há alguns anos, mas não tive coragem de tentar. Você teve. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo. No fim, não respondi. Quando voltei ao meu escritório, abri a gaveta de baixo e encontrei o caramelo que Noah havia colocado dentro do bilhete, ainda guardado atrás de uma pasta. Desembrulhei-o e coloquei o doce na boca. O caramelo tinha um gosto ainda mais doce do que eu lembrava. Do lado de fora da janela, as luzes da cidade se acenderam uma após a outra. Fim, que Deus te abençoe. E aí, galera, o que vocês acharam da história? Me digam aí nos comentários qual foi a melhor parte. Essa história é bem diferente, né? Eu acho que eu achei que ela tem uma tipo assim, uma meia parte Grey's Anatomy. Pra quem já assistiu Grey's Anatomy, não sentiu muita vontade de não sentiu ânsia de vômito na hora que ela tá explicando os procedimentos cirúrgicos. Teve uma hora que eu fiquei, nossa, que história inteligente. Eu não sei se o que a OP tá falando sobre as cirurgias é certo, porque, gente, tem que ser muito inteligente para saber essas coisas. Eu não vou ficar pesquisando isso no chat GPT, não. Eu fiquei com preguiça, sinceramente. Mas eu gostei muito do posicionamento da OP. Ela falou que não queria mais, né, trabalhar naquele hospital, simplesmente deu a demissão dela e foi embora. E no outro hospital conseguiu fazer o nome dela e... Ah, chegou a notificação. E ser finalmente feliz, né?
e conseguiu a carreira dela de sucesso, conseguiu dinheiro, conseguiu fama e fez o outro médico que esnobou ela baixar a cabeça. Eu gosto assim de quando a mulher vai no final e mostra pro homem que é capaz. Então, por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus e tchau!